Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai começar na página 226 do livro de História, módulo 3, falando sobre as migrações germânicas. Então, vamos lá. Vamos prestar atenção aí que se precisar grifar alguma coisa, já fica engatilhado aí, tá? As chamadas migrações germânicas ou invasões bárbaras agravaram as crises do Império Romano. Eu quero que vocês grifem até bárbaras, as chamadas migrações germânicas ou invasões bárbaras, que quer dizer a mesma coisa, né? Migrações germânicas e invasões bárbaras. Os germanos habitavam uma região localizada no norte dos rios Reno e Danúbio. Eles não falavam latim, nem compartilhavam os costumes e o modo de viver dos romanos. Vamos olhar ali do ladinho o que eram os germanos. Germanos, conjunto de povos anglo-saxões, visigodos, ostrogodos, francos e etc., que falavam línguas com a mesma origem. Voltando cá para o texto. Vivendo principalmente da agricultura, os germanos atravessaram as fronteiras do Império Romano a partir do século I d.C. e continuaram até o século V d.C. em busca de novas terras para viver. Então, primeiro eu quero que vocês grifem lá em cima. Os germanos habitavam uma região localizada entre os rios Reno e Danúbio. E grifa também que eles não falavam latim. Pode grifar esse parágrafo todo, até o modo de viver dos romanos, ok? E depois, no próximo parágrafo, eu quero só que vocês grifem vivendo principalmente da agricultura. Grifando só isso aí por enquanto. Então aqui a gente está vendo que esses povos, né, germânicos, eles viviam principalmente da agricultura, tá? Eles também foram conhecidos como bárbaros. Aqui mostra a localização deles, né, entre os rios Reno e o rio Danúbio. Eles não falavam latim, nem compartilhavam os costumes, nem a maneira de viver dos romanos, tá? Vamos lá para baixo agora. As primeiras migrações ocorreram com a autorização e o incentivo dos romanos, que receberam os germanos para servir de mão de obra escrava e trabalho agrícola. Então, quer dizer, não foi à toa que os romanos estavam aceitando esses povos. Qual era a intenção dos romanos? Fazer com que os germanos fossem tipo escravos, né? Que eles servissem de mão de obra no trabalho agrícola. Então, a gente vai grifar isso aqui, ó. Receberam, na segunda linha, receberam os germanos para servir de mão de obra escrava no trabalho agrícola. Durante as migrações, os germânicos adotaram a língua, a religião e as leis escritas dos romanos. Isso aí é importante também, tá? Que durante essas migrações, eles adotaram a língua, a religião e as leis escritas dos romanos. Os romanos, por sua vez, aprenderam as técnicas de artes com metais preciosos dos germânicos. Então, foi uma troca, né? Os germânicos, eles aprenderam a língua, a religião e as leis escritas dos romanos, e os romanos aprenderam a forma, né, dá-se o nome de arte, o dom, de mexer com metais preciosos desse povo germânico. Então, aí nesse próximo parágrafo, nós vamos grifar a partir de aprenderam as técnicas de arte com metais preciosos dos germânicos. Quando a crise se agravou, ocorreu a divisão do Império em Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. Em 476 d.C., os povos germânicos invadiram Roma, saquearam a cidade e derrubaram o último imperador romano, Rômulo Augusto. Então, isso aqui também é muito importante. A gente vai grifar o seguinte. Na terceira linha, os povos germânicos
invadiram Roma, saquearam a cidade e derrubaram o último imperador romano, Rômulo Augusto. Não. Lá tinha mania de repetir alguns nomes, entendeu? Está perguntando quais os nomes dos fundadores de Roma, de acordo com a mitologia, e o nome do primeiro rei de Roma. Então, de acordo com a mitologia, os fundadores de Roma foram Rômulo e Remo, aqueles gêmeos, tá? E o primeiro imperador foi Rômulo. A gente vai colocar isso aí. Assim começou a Idade Média. Após as migrações germânicas do século V, foram formados novos reinos nos antigos territórios do Império Romano do Ocidente. Observe o mapa. Aqui a gente vai ver, ó, de rosa claro. Não, mas o rosa é mais escuro, que para mim aqui são dois rosa, mas no livro um parece laranja, não é isso? Ó, o rosa é o Império Romano do Ocidente, o amarelo é o Império Romano do Oriente. Esses tracinhos são a fronteira entre os dois impérios e as setas são as rotas, tá? Datas e rotas de penetração. Vamos lá. Esses negócios são muito interessantes. Ao norte, na Britânia, ficaram os anglos e os saxões. Na Gália, disputadas por francos e alamanos, foi criado o Império dos Francos. O primeiro rei dos francos foi Clovis, que se converteu ao cristianismo e foi reconhecido pela Igreja Católica de Roma. Clovis foi um defensor da fé cristã na Europa. O que nós vamos grifar nesse primeiro parágrafo? Acompanhe aí. Vamos começar. Ao norte, na Britânia, ficaram os anglos e os saxões. Aí tá fazendo as divisões, né, dos povos. Quem foi para onde? Continua. Na Gália, disputada por francos e alamanos, foi criado o reino dos francos. Para ir grifando. Continua, grifando. O primeiro rei dos francos foi Clovis. E lá na última linha, Clovis foi um defensor da fé cristã na Europa. Continuando. Entre os séculos 8 e 9, aconteceram novas invasões na Europa Ocidental. Os vikings invadiram a região norte do continente, os húngaros o leste e os árabes o sul. Enquanto isso, os francos impediram o avanço dos muçulmanos, derrotando os povos visigodos e garantindo o domínio da igreja na Europa. Então, a gente vai grifar aí o seguinte, a partir da segunda linha. Os vikings invadiram a região norte do continente, os húngaros o leste, os árabes o sul, os francos impediram o avanço dos muçulmanos, derrotando os povos visigodos, parando em visigodos. Tá? Então aqui está mostrando a invasão que Roma estava recebendo e quais eram os povos. Essas novas invasões fizeram a Europa ocidental se tornar cada vez mais rural, quer dizer, campo, né? Lembra-se de agricultura. Assim, com medo das invasões, muitas pessoas buscaram proteção nas terras de senhores feudais. Em troca de proteção, essas pessoas tinham de trabalhar nos feudos, vivendo de acordo com as regras do senhor feudal. Muitas, inclusive, viviam presas à terra, ou seja, não podiam ir embora. Aí do ladinho, vem mostrando que eram feudos, terras onde os servos trabalhavam na economia rural que predominou na Europa Ocidental durante boa parte da Idade Média, né? Então, com mais invasões ocorrendo, as pessoas ficavam com medo e precisavam de proteção. A gente viu ali que Roma estava numa decadência, né? Os impostos aumentando, as pessoas ficando cada vez mais pobres. As pessoas procuravam os senhores feudais para que eles pudessem ficar ali, naquele lugar, para que eles pudessem se proteger, tá bom? Vamos para a próxima página.
228. Os senhores feudais eram nobres que governavam suas terras e tinham autoridade administrativa, judicial e militar. Eu quero que vocês grifem essa primeira parte aí, tá? Os senhores feudais, eles governavam os seus feudos e ali eles que mandavam, eles eram o senhor absoluto. Ali o povo não dava pitaco, não. Em troca de serviços e obrigações militares, eles costumavam doar terras a outros nobres, como os reis francos costumavam doar terras para estabelecer relações de fidelidade entre a nobreza. É provável que essa prática tenha se espalhado pela Europa Ocidental a partir do Reino Franco. Além de nobres e trabalhadores, também havia os clérigos, que faziam parte do clero, ou seja, da igreja. Esses clérigos, eles eram membros do clero, funcionários da igreja, que o nome que dá como é que eu posso dizer? A funcionários da igreja, no caso católica, era o clero, tá? Cada segmento da sociedade na Idade Média tinha uma obrigação. Os clérigos deveriam orar, os nobres guerrear e os servos trabalhar. Quero que vocês grifem isso aí, tá? Os clérigos deveriam orar, os nobres guerrear e os servos trabalhar. A conversão dos povos germânicos ao cristianismo contribuiu para o fortalecimento da igreja na Europa Ocidental e também para estabelecer as trocas culturais entre os diversos reinos. Dessa forma, foi criada uma certa unidade na sociedade europeia medieval. Essa unidade atravessou os séculos e influencia a sociedade ocidental até os dias de hoje. Grande parte dos feriados no nosso calendário, por exemplo, é de origem religiosa e tem raízes nas festas celebradas na Idade Média pelas comunidades cristãs. Vamos olhar ali embaixo. Como ocuparam a Península Ibérica por quase 8 anos, os árabes deixaram marcas profundas na cultura dos países que viriam a se formar na região. A língua portuguesa, por exemplo, apresenta uma série de palavras de origem árabe. Muitas delas são iniciadas com al, no caso al, por causa do L, pois, como as populações de origem romano-germânica que viviam na Península Ibérica desconheciam que al em árabe é um artigo, como o, a, os, as, juntaram o artigo nas palavras árabes de que se apropriaram, como alface, algodão, algarismo, almofada, por exemplo. Faz sentido, não faz? Olhando por esse lado, faz. Então ficou assim, nós pesquisamos e ficou dessa forma. 1º de janeiro, Ano Novo, com fraternização universal. 17 de fevereiro, início da quaresma. 28 de março, domingo de Ramos. 4 de abril, Páscoa. 3 de junho, Corpus Christi. 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida. 1º de novembro, Dia de Todos os Santos. 2 de novembro, Finados. E 25 de dezembro, Natal. Fora os feriados de santos que tem em cada local. Por exemplo, aqui em Campos, nós temos dia 6 de agosto, que é dia de São Salvador, que é o padroeiro da cidade. Aí é feriado pra gente, tá? Mas é feriado aqui pra gente, que é padroeiro daqui. No Rio de Janeiro, tem o feriado de São Sebastião, se eu não me engano, é dia 12 de janeiro. Aqui também nós temos o feriado dia 15 de fevereiro, não, 15 de janeiro, que é o feriado de Santo Amaro, que tem ali Santo Amaro, que vai para Farol. Aí esse dia é feriado, aí o pessoal tem gente que vai pagar promessa, vai daqui lá caminhando, correndo, e tal. E nós temos também o dia 8 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição, mas esse feriado no estado do Rio, ele não é mais feriado, porque trocou com outro feriado lá, que agora eu não lembro qual é. Então existem, né, dependendo do local, da cidade, do estado, pode ter algum feriado religioso que não seja para todo mundo, ok? Agora ali nós temos a quarta questão, para a gente verificar se para a gente marcar verdadeiro ou falso. Ficou VVFF.
Verdadeiro, a conversão dos povos germânicos ao cristianismo contribuiu para o fortalecimento da igreja na Europa Ocidental. Verdadeiro, os povos germânicos foram responsáveis pela formação de diversos reinos no território europeu. Falso, doar terras para estabelecer relação de fidelidade entre nobres era costume romano. Falso, os senhores enxergam apenas a autoridade judicial. Gente, enxergam nada, exergam. Apenas a autoridade judicial. Não, eles não tinham apenas autoridade judicial. A gente viu que eles tinham toda a autoridade judicial, militar, então por isso que é falsa. Patrimônio da humanidade. Você se lembra das 7 maravilhas do mundo moderno que vimos nesse capítulo? O que você acredita que elas têm em comum? Todas elas foram consideradas patrimônio mundial ou patrimônio da humanidade pela Unesco. Leia o texto a seguir para descobrir o que é patrimônio, de acordo com a Unesco, e por que é importante defender sua preservação. Patrimônio, legado do passado ao futuro. O patrimônio é o legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às gerações futuras. Nosso patrimônio cultural e natural é fonte insubstituível de vida e inspiração. Nossa pedra de toque, nosso ponto de referência, nossa identidade. O que faz com que o conceito de patrimônio mundial seja excepcional é sua aplicação universal. Os sítios do patrimônio mundial pertencem a todos os povos do mundo, independente do território em que estejam localizados. Todos os países possuem sítios de interesse local ou nacional, que constituem verdadeiros motivos de orgulho nacional e a convenção os estimula a identificar e proteger seu patrimônio, esteja ou não incluído na lista de patrimônios mundiais. Patrimônio é definido como legado que recebemos do passado, vivemos no presente e transmitimos às gerações futuras. E o texto afirma que todos os países possuem sítios de interesse local ou nacional que constituem verdadeiros motivos de orgulho. Você conhece algum sítio brasileiro? Cite alguns exemplos. Então, aqui embaixo tem a sequência aqui dos sítios que ficam no Brasil, tá? Tem ali, ó, é para colocar igualzinho, tá? Porque tem entre parênteses a data, o ano, tá? Então tá ali, Parque Nacional do Iguaçu, Costa do Descobrimento, Reserva de Mata Atlântica, Reservas do Sudeste, Área de Conservação do Pantanal, Complexo de Conservação da Amazônia Central, Ilhas Atlânticas Brasileiras, Fernando Noronha e Atol das Rocas, e Área de Proteção do Cerrado, Parque Nacional, Chapada dos Veadeiros e EMAS, ok? Então tá aí para vocês copiarem. Então agora nós temos aqui, ó, aquele resuminho final de cada capítulo. Você descobriu que a ideia da Europa como um continente com países com uma história em comum é uma criação da Idade Média, período que vai do século V ao século XV, e se inicia justamente com o fim do Império Romano. Estudou a crise do escravismo, a expansão do cristianismo e as migrações germânicas. Ao estudar a expansão da fé cristã, viu que o cristianismo passou de religião perseguida para a religião oficial do Império Romano em menos de um século. Conheceu as 7 maravilhas do mundo moderno. Viu também que os povos germânicos responsáveis pela formação de novos reinos na Europa Ocidental, após a desintegração do Império Romano, converteram-se ao cristianismo. Isso consolidou o fortalecimento da igreja no continente europeu e contribuiu para a criação de vínculos culturais entre seus habitantes. E aqui nós temos um mapinha de aprendizagem para poder fechar este capítulo, encerrando a história de hoje.